Bom dia a todos. Queria desde já agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, professor José Mendes, e gostaria de agradecer a todos a vossa presença e ao patrocinador deste pequeno almoço executivo, a Nova Base. A Nova Base está hoje aqui representada, desde logo, pela sua Senior Executive, Carmo Palma, que é responsável pela área de Governo, Transportes e Energia. E, portanto, nós hoje vamos fazer aqui uma introdução em formato Globos de Ouro, para introduzir aqui uma novidade. E, portanto, a razão porque nós estamos hoje a convidar-nos para refletir sobre os transportes públicos é não só porque corresponde ao interesse do patrocinador, naturalmente, mas porque a transformação digital hoje está a afetar todos os negócios, está a transformar todos os negócios e, em particular, também o negócio dos transportes públicos. E é isso que nos propomos analisar aqui hoje, que é como é que essa transformação está a ocorrer e qual o impacto que ela irá ter. Carmo, queres dizer aqui o que é que se vai passar hoje? Com certeza. Muito natural, não é? Muito bem-vindos, obrigada. É um gosto patrocinarmos e promovermos este encontro. A transformação digital, como o Rogério refere, de facto traz muitas oportunidades e também muitos desafios a todos os setores, e os transportes públicos não são exceção. Hoje temos aqui reunidos vários agentes relevantes para apoiar essa transformação, desde logo o Governo, operadores de transportes, fornecedores de soluções e de serviços e também alguns passageiros, creio eu, e portanto estamos aqui para refletir o impacto e as oportunidades que traz a transformação digital. A Nova Base promove esta reflexão e apoia também as mudanças nos setores onde trabalhamos, e os transportes públicos é de facto um setor onde temos um histórico e alguns anos de experiência. Começo por apresentar o Miguel da Nova Base, Miguel Leocádio. O Miguel é o responsável pela área de transportes na Nova Base. Ele vai partilhar alguma informação para provocar o debate que será seguramente animado, a que vamos assistir. O Miguel tem várias experiências diferentes no seu percurso profissional, desde engenharia industrial fabril, passou também por alguma experiência governamental e recentemente, nos últimos anos, experiência na consultoria digital na Nova Base. O Miguel promove, e é um promotor da mudança, promove a si mesmo e também nos que o rodeiam, e portanto será com gosto que ouvirei o Miguel partilhar aqui alguma informação. Iniciaremos esta reflexão com uma intervenção do Sr. Secretário de Estado, que o Rogério irá apresentar. Muito obrigado, Carmo. Isto realmente funciona bem, sobretudo com ex-colegas, isto funciona bem. Mas também gostava de apresentar o moderador do nosso debate a seguir, que é o João Tomé, jornalista do Dinheiro Vivo, a quem agradeço também a sua presença e o apoio que o Dinheiro Vivo costuma dar a muitas das iniciativas da APDC. O Sr. Secretário de Estado é amplamente conhecido, como normalmente acontece com os membros do Governo, mas ele em particular porque tem uma experiência forte, quer académica, quer empresarial. Portanto, o Sr. Secretário de Estado nasceu em Braga em 1962, isto aos homens consegue-se dizer as datas sem haver grandes problemas. É licenciado em Engenharia Civil, doutorado e tem agregação em Planeamento do Território pela Universidade do Minho. É professor catedrático de Sistemas Regionais e Urbanos da Universidade do Minho, onde ocupou entre 2009 e 2015 o cargo de vice-reitor. Foi investigador, desenvolveu atividades na década de 90 na Clark University, na South Dakota State University nos Estados Unidos, fundou a plataforma UEM Cidades e até 2015 era presidente do Conselho de Administração da AV Parque de Ciências e Tecnologia, SA. Portanto, uma pessoa com uma experiência bastante diversa. Convidaria então o Sr. Secretário de Estado, embora ele ainda esteja a acabar de comer, portanto, talvez aqui a função dos oradores, dos locutores de continuidade, se possa prolongar um pouquinho mais, porque realmente a APDC tem esta riqueza. Eu já consegui fazer de jornalista, já moderei aqui alguns debates e também consigo fazer de locutor de continuidade, é uma coisa fantástica. E, portanto, penso que estamos agora em condições de ouvir o Sr. Secretário de Estado do Adjunto e do Ambiente. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Cumprimento o Rogério Carapuça e, de resto, mais do que cumprimentar, louvo a sua capacidade daquilo que na comunicação e televisão se chama encher chouriços. Quando é preciso, nada está a acontecer e é preciso fazer um direto e, de facto, queimar ali uns minutos para dizer mais ou menos nada ou tudo aquilo que já se sabe. No caso concreto, esteve muito bem. Enfim, eu vejo tantas caras conhecidas, portanto, as apresentações não, enfim, estão feitas assim por defeito. Muito obrigado pelo convite e louvar este tipo de iniciativas. De facto, não é todos os dias que somos capazes de colocar os atores à volta de uma mesma mesa, assim à hora do pequeno almoço, que é uma altura do dia em que estamos ainda com a cabeça fresca, pouco cansados ainda. Isto depois, ao longo do dia, começa a maratona, não é? Até cortarmos a meta e depois tem uma coisa boa, amanhã há outra vez, não é? Todos os dias há maratona, e 100 metros e isso tudo. Mas, portanto, agradeço e eu gostava de dizer que, evidentemente, que neste contexto particular, enfim, não parece que seja propriamente o contexto de fazermos a propaganda política do Governo, até porque não tenho dúvidas que todos têm bem presente a excelente governação que está a acontecer em Portugal. Eu, no final, enfim, darei alguma nota relativamente a algumas iniciativas que estamos a levar a cabo no Governo, digamos, tributárias deste nosso objetivo, que é o objetivo de sermos capazes, e agora começo já no concreto a passar aquilo que é a minha mensagem, que passa por sermos capazes de dar condições de contexto ao sistema de mobilidade de pessoas e de transporte de bens, isto porque este sistema é crítico nos processos de criação e, sobretudo, nos processos de distribuição de valor. Eu sei que está um bocado na moda, isto são tudo fases, não é? Nós batermos em algumas coisas, batemos no sistema de transportes porque olhamos muito para as externalidades do sistema de transportes e elas existem de facto, mas convém não esquecer que o sistema de transportes, tal como existe hoje em todo o mundo, foi responsável por contribuir para tirar, digamos, da pobreza provavelmente bilhões de pessoas, porque de facto é crítico no acesso a novas oportunidades. Enfim, acho que temos todos que estar orgulhosos. Evidentemente que o sistema de transportes trabalhou com os modelos e com as tecnologias disponíveis sempre, pois até hoje aquilo que a força motriz são combustíveis fósseis, pois é com combustíveis fósseis que o sistema de transportes trabalha, pois se os modelos têm vivido nesta dicotomia entre um transporte muito flexível, que é o transporte individual motorizado, e aquilo que é o transporte público, digamos, mais ortodoxo, mais agarrado a rotas, a horários, mas com menos externalidades negativas. Portanto, enfim, é com isto que o sistema tem trabalhado. E em determinadas fases, enfim, da história, há alterações que são ao longo do tempo normalmente incrementais, mas que às vezes são disruptivas, e é preciso, em vez de, digamos, diabolizarmos aquilo que tivemos até à data, sermos capazes de, face às novas tendências, às ferramentas emergentes, de darmos esse salto. Assim aconteceu no final do século XIX, quando se passou da força motriz chamada cavalo para o motor de combustão interna, não é? Foi uma alteração absolutamente disruptiva, quando todos pensavam que ela não era possível acontecer. Era assim que pensavam os cientistas, os praticantes, os teóricos, todo o mundo. A verdade é que ela aconteceu em menos de 10 anos. Em menos de 10 anos, dos 100 mil cavalos que andavam em Nova Iorque ou em Londres, passaram a andar praticamente zero, não é? Passou a ser um nicho, não é? E isso aconteceu de forma disruptiva e, mais ainda, isto é se calhar enfim, outra mensagem importante, sobretudo para os que estão aqui presentes, isso aconteceu muito pela iniciativa privada, ou seja, empresarial. Aconteceu pela iniciativa empresarial. Portanto, a iniciativa empresarial não é propriamente um tema, ou o setor empresarial não é propriamente um tema, não é propriamente um grupo de pessoas que anda a reboque daquilo que governos decidem. Não, são atores eles próprios e, portanto, é com eles que temos que trabalhar. Nós temos, quando olhamos para, numa perspectiva de governo, quando olhamos para, enfim, o programa que queremos desenvolver em termos de mobilidade e de transportes, vale a pena olhar, pelo menos eu tenho este método de trabalho, para aquilo que são os drivers da mudança. O que é que está a mudar? Bom, eu tenho um driver fundamental, que é, porventura, a meu ver, um dos mais referidos, mas que se calhar é o mais central nas opções das pessoas. É que as necessidades de mobilidade das pessoas passaram a ser muito mais aleatórias do que eram no passado.
As pessoas dizem muito, por muito investimento que se faça, isto não é só uma questão de Portugal, é em toda a Europa, em todo o mundo, por muito investimento que se faça, não há dúvida de que é muito difícil que o transporte público ganhe cota de mercado ao transporte individual. Não é porque as pessoas façam decisões irracionais, é porque, de facto, aquilo que acontece é que as pessoas hoje têm cada vez mais necessidades de mobilidade muito aleatórias, muitas vezes pouco previsíveis, muito variáveis, às quais um sistema de transportes público pode não ser capaz de responder com alguma frequência. E as pessoas às vezes analisam mal ou pouco este pequeno detalhe. É que vai-se a uma cidade como Copenhaga, por exemplo, e nós verificamos que a bicicleta ganha cota de mercado ao transporte público. Isso acontece em muitas cidades. E as pessoas dizem, as pessoas querem, o discurso comum é, as pessoas querem o conforto do automóvel. Mas a bicicleta não é com certeza mais confortável que o automóvel, nem mais confortável que o transporte público, sobretudo se ele for de qualidade, como acontece em algumas destas cidades. Não. Aquilo que é o critério de decisão das pessoas é flexibilidade. É que a bicicleta é um veículo que, desse ponto de vista, até ultrapassa o automóvel porque não tem o problema do estacionamento e dá-lhe flexibilidade, permite-lhe fazer viagens ponto a ponto, numa base mais aleatória, coisa que é mais difícil fazer num sistema de transporte público. E, evidentemente, o sistema de transporte público está lá. Digamos, há um grosso de viagens que são satisfeitas através do sistema de transporte público, numa base de rota, etc. Ele próprio, e daqui a pouco me referirei a isso, ele próprio, o sistema de transporte público, está a sofrer metamorfoses. Tal como pensamos de todo o dia ir do ponto A ao ponto B com uma oferta fixa, com paragens fixas, com horários fixos, começa hoje a não responder àquilo que é a procura. E este é um tema muito importante, sendo que aquilo que nós ouvimos de um modo geral é que não, as pessoas não gostam porque o autocarro é desconfortável, porque o carro é que é bom, tem ar-condicionado, tem não sei o quê. Evidentemente que esse é também um tema, mas o tema central é a capacidade deste tipo de oferta responder às minhas necessidades específicas. Necessidades essas que já agora podem variar ao longo do dia ou ao longo da semana. E, portanto, um sistema de transporte público rígido é um sistema de transporte público que tem dificuldade em satisfazer a procura. E chegamos aqui ao ponto, à pedrinha de toque, na qual entra seguramente o tema que nos traz aqui hoje da digitalização. É que os sistemas, tal como existem hoje, ainda são imaturos na capacidade de fazer o matching entre a procura e a oferta. Ou a oferta e a procura, aqui neste caso é mais adequado dizer. E esta capacidade de o fazer, no limite em tempo real, é aquilo que vai potenciar a utilização de sistemas de transporte público. E aqui eu alargo o conceito de transporte público. É um sistema de transporte público, no sentido em que o acesso é público, no sentido em que ele é partilhado, sendo que o metro é partilhado por centenas de pessoas, com certeza, mas um veículo pode ser partilhado por 5 pessoas ou por 7 pessoas. E, portanto, conceito de transporte público no sentido mais alargado. Matching da oferta com a procura. O matching da oferta com a procura não é só eu pegar aqui no meu telefone e chamar um Uber. Isso também é. Portanto, há um veículo, há um cliente, há uma localização, eu digo onde quero ir, ele define uma rota e um preço, e a coisa acontece. Esse é o matching, mas há outro tipo de matching que é possível fazer. Bom, vamos ver, a questão da procura, absolutamente central. Depois, outro driver é a questão do acesso. Como governante, eu estou interessado em maximizar o acesso sempre, porque eu sei que quando crio faixas sombras na zona de procura, eu sei que estou a criar exclusão social. Se nós, e está aqui a administradora da Transtejo, uma das empresas do Estado, se nós, e todos sabemos as dificuldades que a Transtejo tem as razões que tem, estamos a trabalhar sobre isso, não é agora aqui o tema, mas evidentemente que se o Estado ou uma empresa pública se desligar do tema travessia do Tejo, cria a exclusão social. É absolutamente linear, não há dúvida, porque há um conjunto de pessoas grande, este conjunto de pessoas não são 100, nem 200, nem 3 mil, são centenas de milhares de pessoas que dependem desta travessia. E, portanto, nós temos que ser capazes de a garantir, temos que ser capazes de a garantir com fiabilidade e temos que ser capazes de a garantir com a qualidade necessária. E, portanto, enfim, apenas para dar um exemplo, de facto, pode haver aqui situações de exclusão, que no fim do dia é a exclusão social. Depois, o tema das externalidades. Evidentemente que esse é um dos drivers, não é? Hoje falamos das emissões de gases de efeito de estufa e, portanto, que é um problema que com manifestação local, mas com, digamos, uma dimensão global, mas falamos também da poluição atmosférica, os NOx, as partículas, os PMs, o ruído, tudo isso. E, portanto, esse tema é também um driver para a alteração do processo de mobilidade.
O congestionamento, porventura a externalidade negativa que nós mais sentimos, não é? Nós sabemos hoje que, em alguns casos, até quase 1/3 do tráfego que anda a rodar, tráfego parasita numa cidade, anda à procura de estacionamento, não é? Ou anda ali a dar voltas porque o sistema de sinalização assim o impõe, porque são tantos veículos e tem que ordenar aquilo. Pode chegar a 1/3 em alguns contextos. 1/3, não é? Sabemos hoje que um veículo em média na Europa está 91% do tempo parado. Desde logo, como investimento, é o pior investimento possível, não é? Mas nós gostamos. Em todo o caso, convém trazer algum racional a isto. Mas mais do que isso, não é só questão do investimento, é que se eles estiverem parados na via pública, não é? Estão a ocupar um espaço de forma absolutamente improdutiva. Cada um de nós leva o carro, estaciona. Em algum sítio estacionamos, ou é numa garagem, ou é na rua, ou noutro sítio qualquer. O carro fisicamente tem que estar em algum lado, não é? E, portanto, 91% do tempo. E, portanto, esta é outra externalidade negativa. A última externalidade é a da insegurança rodoviária, ou da falta de segurança rodoviária. Há hoje, como sabem, uma percentagem de acidentes em meio urbano ultrapassa os 50%. E, portanto, aí está, muitos carros, congestionamento, acidentes com os custos que lhes estão associados. Bom, face, digamos, estes drivers da mudança, há instrumentos que são emergentes. Portanto, eu tenho que ser capaz de construir um programa numa perspectiva de governo, como numa perspectiva de autarca, ou quer que seja, um programa para endereçar estes drivers da mudança, ou que os entenda, que os interprete e que lhes responda, mas eu preciso de ferramentas. E as ferramentas estão aí também. O estoque de soluções tecnológicas hoje disponível é mais do que suficiente para nós sermos capazes de proceder a esta metamorfose do sistema de mobilidade de pessoas e de transporte de bens. E então, quais são os instrumentos? O primeiro instrumento, o da eletrificação. Evidentemente que isto remete para o tema das alterações climáticas, portanto, o tema da necessidade de cortar emissões. Sabemos que o setor dos transportes, de todos os setores críticos da economia, à escala global, é o único que está off-track, portanto, está fora de rota relativamente aos objetivos do Acordo de Paris. É o único que está. E as notícias são o que são, porque a procura de mobilidade não vai decrescer. À escala global, até 2050, pensa-se que vai duplicar. E, portanto, a procura não vai descer. E, portanto, eu tenho um contexto em que estou fora de rota relativamente às emissões, digamos, ao roteiro de emissões para cumprir os objetivos de Paris, portanto, de neutralidade carbónica por 2050, e tenho um contexto onde a demanda, a procura está a crescer. Portanto, é um desafio muito grande. Bom, mas as soluções estão aí. Estão aí, portanto, a eletrificação, como sabemos, está a ganhar terreno. Ainda ontem vi as últimas estatísticas das vendas de veículos elétricos em Portugal. No mês de abril, estávamos a crescer. O ano passado, 2017, crescemos face a 2016 a 3 dígitos. Portanto, estamos a duplicar. 100%, 113%, na verdade. Ontem vi, em abril, triplicámos. Estamos a crescer a mais de 200%. Portanto, é disso que estamos a falar. E eu ainda há pouco, e com alguns dos senhores aqui presentes, estivemos ali, penso, na Deloitte, foi, numa, enfim, uma palestra, uma conversa deste género, e eu recordo-me de ter dito, e causou alguma surpresa, pelo menos em algumas pessoas, que eu vi a cara delas, eu vejo as caras, alguma surpresa, e qual foi esse? Quando eu disse que, por muito que os incumbentes, isto é, aqueles que fabricam automóveis, os que constroem soluções, lutem muito, sobretudo os que estão instalados, os incumbentes, lutem muito por um ritmo incremental da mudança, não tenhamos dúvidas, a mudança vai ser disruptiva. Eu não tenho dúvidas disso, francamente. Bem, com todos os limites que tem a minha convicção pessoal, evidentemente, que pode estar errada, mas tenho essa plena convicção daquilo que eu conheço, daquilo que eu estudo, porque estes números indicam isto. Quer dizer, crescíamos a 60% há 3 anos, mas números absolutamente irrisórios. Passámos a crescer a 100%. Em termos de veículos elétricos, estamos a crescer no último mês a mais de 200%. A variação vai ser disruptiva. Tínhamos valores de 0,5% das vendas em veículos elétricos, já estamos quase nos 3% no último mês dos veículos vendidos, 2,7 ou 2,8. Portanto, significa que vai haver uma alteração disruptiva. Estas coisas acontecem assim mesmo, por muito, como digo, que os incumbentes gostem de controlar o ritmo da mudança. Faz parte, quem está no negócio sabe disso e, portanto, não há novidade nenhuma sobre isso. Portanto, esta ferramenta emergente. A outra ferramenta emergente, naturalmente, é a da digitalização. A digitalização corresponde àquilo que, nas palavras de um grande pensador da internet, chamado Steve Case, corresponde à terceira vaga. Primeira vaga, infraestrutura, segunda vaga, aplicações em cima da infraestrutura, o nosso e-mail, essas coisas todas. A terceira vaga é a internet, o digital, começa a chegar às infraestruturas tradicionais.
começa a chegar aos transportes, começa a chegar à educação, começa a chegar, é aquilo que alguns dizem que é a fusão do digital com o físico. E está a chegar lá, sem dúvida nenhuma. A digitalização é uma pré-condição para a conectividade. A conectividade é uma pré-condição para a autonomia. E é este o caminho que estamos a fazer. Mas para uma coisa muito importante, eu agora volto ali, que o tempo começa, eu estou aqui a controlar o tempo, volto ali ao início da minha conversa, é que quando eu percebo que há um mismatch entre a oferta e a procura, relativamente a cada viagem singular, a minha viagem singular, muitas vezes não tem no sistema de transporte público, seja ele em veículo ligeiro ou em veículo ou noutro veículo, não tem uma resposta eficaz. Então eu preciso trabalhar muito no matching, e esse matching, quando eu digo em tempo real, é viagem a viagem da oferta e da procura. E para isso a digitalização, a desmaterialização deste processo de decisão e de disponibilização de soluções é absolutamente central. E, portanto, é outro instrumento que está aí. Naturalmente, a autonomia, não vou referir à autonomia, sabem tudo o que é que está em cima da mesa, as coisas estão a avançar muito rapidamente, evidentemente que a autonomia traz riscos novos, traz novos níveis de liability, mas isso faz parte, enfim, é como todas as transformações, e depois a partilha, que é já ao nível dos modelos, partilha, o sharing, o pooling, tudo isso. E, portanto, estas são as ferramentas disponíveis. Vamos ver. Se eu olhar para a minha cadeia de mobilidade, enfim, andar a pé, andar de bicicleta, numa bicicleta partilhada, num autocarro, no metro, portanto, transporte público mais pesado, mais ortodoxo, no sentido de mais rígido, não é? Nos percursos, etc. Depois o táxi, os Ubers, portanto, os TVDs, os carros, enfim, partilhados, mas sem contorno, não é? O rent-a-car, o car sharing, por aí fora, até eu chegar ao carro individual. Portanto, eu tenho uma panóplia de soluções e elas são todas importantes. Não há automóvel inimigo público, isso não existe. Porque se isso existisse, nós somos todos uns malandros. Porque uma parte substancial dos que aqui estamos, quando saímos daqui, vamos de carro para algum lado. Não é? E, portanto, é uma panóplia de soluções. O que eu tenho que fazer é, enquanto governo, e agora para eu convergir para o fim, primeiro, tenho que ser capaz de fortalecer cada um destes elos da cadeia de mobilidade. Fortalecê-lo ao nível do investimento, fortalecê-lo ao nível da regulamentação. Depois, tem que ser capaz de criar vasos comunicantes entre eles. Isto é, que para cada pessoa, em cada momento e para cada viagem particular, e as minhas viagens têm requisitos diferentes. Eu tenho viagens onde privilegio o conforto, tenho viagens onde privilegio a rapidez, portanto, tenho requisitos diferentes. Tenho viagens onde privilegio o custo, não é? Então, para cada viagem, em cada momento particular, eu ter um sistema de vasos comunicantes que me permita, na tal cadeia de mobilidade, eu fazer a minha opção. Dir-me-ão, isso é incompatível com eu fazer um investimento de 50 mil euros para ter um carro lá na garagem. Porque eu faço aquele investimento e depois vou começar a tomar decisões, agora vou de táxi, agora vou de Uber, agora vou de bicicleta. Quer dizer, parece que a coisa não bate, não é? Um investimento com as minhas opções de consumo depois. E, portanto, isto mexe com tudo. Bom, como é que nós estamos a reforçar ao nível do investimento e ao nível da regulação de cada um destes setores? Os investimentos, não vale a pena dizer, nós sabemos, Portugal investe uma quantia substancial na zona das, enfim, 40 e qualquer coisa milhões de euros em mobilidade elétrica todos os anos, não só no apoio à aquisição de veículos, mas também na aquisição de veículos para o Estado, a rede de carregamento, o investimento, a eletricidade, que ainda é, até daqui a bem pouco tempo, ainda gratuita nos carregamentos, etc. E, portanto, gasta esse dinheiro, não é? Investimento. Outro tipo de investimento está em curso agora, foi lançado no ano passado, o programa da renovação de autocarros para autocarros mais eficientes, elétricos, gás natural, etc. Portanto, falamos de 150 e tal milhões de investimento, dos quais cerca de 50 milhões têm o apoio do Estado. A expansão do metro, estão anunciadas em Lisboa, no Porto, e, portanto, há investimentos que estão a ser feitos. Interessa-me mais a regulação. O que é que nós estamos a fazer na regulação? Bom, naquilo que são setores, que eram setores mais embrionários e que mexem muito com os incumbentes, e naturalmente, enfim, é difícil fazer estas mudanças, mas estamos a fazê-la, estamos a criar, estamos a ser enablers de novas soluções. Aprovámos a lei do TVDE, Transporte em Veículo Descaracterizado a partir de plataformas eletrónicas, a conhecida lei Uber, como sabem foi votada pelo Sr. Presidente da República, estão a ser feitas umas pequenas alterações, já está agendado no Parlamento, há de ser resubmetida, há de ser publicada. Nestas coisas não sou homem de desistir assim facilmente e, portanto, eu acho que é um avanço importante para o setor. E é um avanço importante para o setor do táxi também.
digo isto aos representantes do táxi com alguma frequência, e eu acho que eles começam finalmente a perceber que não é mal todo. Vai-lhes permitir sair de um estado de alguma fossilização do setor, e isso é importante para todos, porque aquilo é outra opção que lá está. Depois, para não estar a ser muito extensivo, nós aprovámos recentemente, penso que estará agora mesmo para publicação, uma alteração à lei do rent-a-car que permite introduzir o conceito de sharing, ou seja, passa a ter formalização legal e regulamentar os modelos de sharing, car sharing e bike sharing. E porquê é que é importante isto? Desde logo porque separa águas. Nós estabelecemos, do ponto de vista conceptual, que o modelo de sharing é aquele que corresponde a uma utilização de menos de 12 horas ou menos de 100 km por dia, naturalmente, não é? Pronto. E depois, tendo essa formalização lavrada na lei, se quiserem, nós estamos já a trabalhar em modelos de incentivo fiscal para os utilizadores destas modalidades. E porquê? É muito simples. Nós sabemos que o benchmark que temos é esse, sabemos que cada veículo em sharing permite retirar das ruas 5 a 15, depende das realidades, veículos privados, não é? E, portanto, retira veículos das ruas. Nós sabemos, sobretudo, a partir do caso de estudo da Holanda, que quem adere a sistemas de sharing, há logo duas consequências. Portanto, há uma correlação. A primeira é que o car ownership reduz muito. As pessoas, o uso, começam a perceber que vale-lhes pouco a pena ter carro. Gostam de andar de carro, precisam de andar de carro, mas vale pouco a pena. E, portanto, vão para uma modalidade mais eficiente. A segunda é que a utilização de veículo automóvel reduz. Isto é pela simples razão de que eu, se tiver um carro lá em casa, é o carro que eu tenho à mão. E, portanto, eu o utilizo sempre, não é? Para viagens de 500 metros, como para às vezes até menos, não é? Como para viagens de 500 km, não é? E, portanto, reduz muito a utilização e reduz o car ownership. Portanto, estes modelos são, com certeza, importantes, ajudam a combater algumas... ou melhor, combater algumas externalidades negativas, e nós, neste caso dos incentivos fiscais para a utilização de car sharing, procuraremos ir ainda mais longe no sentido de os limitar àquilo que seja o car sharing em veículos descarbonizados, que são veículos elétricos hoje. Enfim, se a tecnologia no futuro tiver outra solução, ter lá com certeza, não é? E, portanto, este é o caminho que estamos a fazer. Para fechar mesmo, reforçando cada um destes elos, é importante trabalhar nos vasos comunicantes para eu ter a tal escolha e, sobretudo, em processos de decisão que sejam desmaterializados. Bom, e é aí que entram os agregadores, e aí entra fortemente o setor privado. Portanto, com a regulação estabilizada, entra a iniciativa privada. Nós queremos acreditar que muito, muito em breve, já há muitas soluções em Portugal, mas que aparecerão soluções de mobility as a service, isto é, integradores que me permitem comprar pacotes de mobilidade. Em vez de comprar o veículo, compro pacotes de mobilidade. E comprando pacote de mobilidade, eu sei que ao longo do ano vou ter direito a todos os dias usar um transporte coletivo, a ter X horas no meu bike sharing, X horas no meu táxi ou no Uber, a ter X dias por ano num carro privado, cuja gama eu escolherei para ir de férias com a família em agosto ou quando for, no verão, e, portanto, esta integração. Há algumas experiências já na Finlândia, na Holanda, etc. Eu acredito que rapidamente haverá experiências também em Portugal, e eu vejo aqui muitas caras conhecidas que trabalham muito nessa área da agregação, que no fundo é um olhar para um conjunto de recursos de mobilidade que existem no terreno, mas um olhar desmaterializado no sentido de eu integro e disponibilizo soluções para as pessoas. E acredito, e é o desafio que eu deixo aqui, que muito em breve teremos também em Portugal soluções de mobility as a service devidamente integradas, e isso será com certeza positivo para aquilo que teremos daqui para a frente. Muito obrigado. Está ligado? Ora, bom dia a todos. O meu nome é Miguel Iocado e vou tentar nos próximos minutos lançar aqui um conjunto, uma perspectiva sobre os desafios da transformação digital para os transportes públicos, tentando inspirar depois aqui um bocadinho o debate e o painel que se vão seguir. Trago aqui uma visão, tentar ser aqui um bocadinho inspirador, lançar aqui uns ângulos um bocadinho, se calhar, diferentes. Alguns também tocam em alguns pontos que o Sr. Secretário de Estado, entretanto, levantou. Mas vamos então começar. Está a funcionar?
preciso fazer aqui alguma coisa. Sei lá. Obrigado. Bom, para começar, eu começava por referir que eu nasci na década de 70 do século passado e por essa altura o conceito de transporte mais disruptivo e futurista que nos era oferecido estava numa famosa série da altura, que era o Star Trek, Caminho das Estrelas, com personagens bem conhecidos, penso que da maioria dos que estão aqui presentes, o Capitão Kirk, o Spock, que muitas vezes entravam dentro de um transportador destes e desapareciam e apareciam imediatamente na superfície de um planeta ou a bordo de outra nave espacial. Era a teleportação que nos abriu os horizontes e nos inspirava o pensamento sobre o que é que seria o transporte num futuro mais ou menos longínquo. Dependia da sensibilidade de cada um. Eu, uns anos mais tarde, já no início dos anos 90, fui um utilizador intensivo de transportes públicos porque deslocava-me diariamente do Barreiro, de barco para Lisboa, para a Alameda, Dom Afonso Henriques, porque tive 5 anos a frequentar o técnico e eu tive a fazer as contas, tive 1050 horas dentro do barco, de Barreiro para Lisboa, e outras 1050 horas dentro de autocarro e de metro, o que equivale a ter estado 22 dias inteiros dentro do barco e 22 dias inteiros dentro do autocarro e do metro. Portanto, fui um utilizador intensivo e esta foi a minha pegada de transportes públicos nessa altura, o que é relevante pelo tempo envolvido. Nessa altura, os transportes públicos e a oferta e os serviços não mudavam muito e, de facto, nas últimas décadas do século passado, os transportes públicos não mudaram muito. Recentemente, estamos a assistir a uma aceleração tecnológica que está, de facto, a mudar o paradigma que conhecemos de mobilidade. E é impressionante os investimentos que nós temos estado a assistir neste setor da mobilidade e que, de certa forma, antecipam aquilo que poderá ser as próximas disrupções que poderão acontecer muito em breve. Aqui neste exemplo, o caso da Uber, que está em parceria com a NASA a desenvolver software para a exploração do espaço aéreo de baixa altitude, tendo em vista o projeto dos táxis aéreos. Também o Hyperloop do Elon Musk promete ligar várias cidades em tempo recorde, nomeadamente entre Nova Iorque e Washington, em menos de 30 minutos. A viagem de avião, se considerarmos os check-in e as deslocações para o aeroporto, andará à volta das 3 horas ou 3 horas e qualquer coisa. O carro autónomo, que também parece começar a disseminar-se por muitas cidades mundiais, e é impressionante a dimensão dos investimentos que atingem já cerca de 80 bilhões de dólares que a indústria automóvel e as diversas marcas estão a fazer precisamente em tecnologia para o carro autónomo. Mas eu gosto desta imagem como contraponto, que é as grandes inovações acabam por muitas vezes poder chocar literalmente com o mundo real. E o mundo real também terá de se adaptar às grandes inovações. Na imagem, um autocarro sem condutor, em Las Vegas, que chocou com outro veículo na primeira hora da sua entrada em funcionamento. Com este futuro em mente, futuro próximo em mente, os transportes públicos têm, e estou certo que vão continuar a ter, um papel fundamental na mobilidade urbana, regional, nacional e para a qualidade de vida das pessoas. Em primeiro lugar, tem um papel social fundamental, também já aqui referido pelo Secretário de Estado, de facto, desde logo, pela mitigação da diferença de oportunidades no acesso ao trabalho, à educação, no meu caso nos anos 90, e à saúde. Neste exemplo, é um exemplo de Medellín, na Colômbia, onde este sistema, o Metro Cable, em conjunto com um sistema de escadas rolantes, permitiu uma transformação social impressionante, um caso de sucesso. Após a captura de Pablo Escobar, a introdução deste sistema de transportes públicos permitiu que uma grande parte da população pudesse descer dos barrios para o centro das cidades e encontrar trabalho. Portanto, é um caso de sucesso
E Medellín é hoje uma cidade que atrai turistas e ganha prémios internacionais de urbanismo. Em segundo lugar, o tema ambiental. E, portanto, são hoje enormes as preocupações sobre os níveis de poluição nos grandes centros urbanos. E os transportes públicos podem também ser, e naturalmente, uma resposta para a diminuição desses níveis de poluição nas grandes cidades. Este exemplo, o exemplo de Londres. Londres atingiu o limite anual de poluição. Sabem quando? A notícia é de janeiro de 2018. Portanto, ao fim do primeiro mês do ano. Mas o interessante é que a notícia é uma boa notícia, porque no ano anterior, em algumas zonas da cidade, esse limite tinha sido atingido logo ao fim da primeira semana do ano. Bom, em terceiro lugar, crescem também as preocupações sobre a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida das pessoas. E há dias uma colega minha mostrava-me uma mensagem que recebeu no telemóvel no final do mês, a indicar que tinha estado 53 horas dentro da viatura. É alguém que vive próximo de Lisboa, tem 2 crianças em escolas diferentes, percorre a segunda circular todos os dias. Penso que é um caso típico e que será mais ou menos comum. Li também há algum tempo um artigo da Economist, acho que em fevereiro, que dizia que os condutores no mundo desenvolvido perdem cerca de 1000 libras por ano devido a engarrafamentos. Bom, esta é uma situação e são desafios para os transportes públicos. E é importante ter em conta que hoje a experiência de mobilidade é o fator determinante e que também foi aqui referido, e as palavras foram a aleatoriedade das necessidades da procura. A exigência das pessoas está, de facto, a aumentar muito, não é? E, portanto, hoje a exigência das pessoas e a experiência de utilização depende muito dos elevados padrões das melhores experiências de utilização que nós conhecemos. É difícil dissociar experiências e veja-se o caso da Uber, não é? Como um exemplo do elevar de expectativas em tudo o que ronda os temas da mobilidade. Mas essa experiência de mobilidade e dos clientes hoje está muito relacionada com a personalização. E cada vez mais a personalização é um fator determinante para perceber a mobilidade. Neste exemplo, é alguém que utiliza a bicicleta por uma parte do seu percurso e utilizará o metro para fazer outra parte do seu percurso. É um novo normal e de facto, as necessidades dos clientes depende de cada vez mais de diversos fatores. E não é necessariamente a deslocação de um ponto A para um ponto B pelo caminho mais rápido. Mas falar em personalização é também hoje falar em inteligência artificial, falar no potencial dos dados. Isto são tendências que serão muito importantes não só para a mobilidade, mas também para os transportes públicos no futuro. Eu acredito que os transportes públicos serão cada vez mais e posicionarão-se cada vez mais como assistentes de mobilidade, oferecendo um conjunto de serviços diversificados para a experiência, para dar valor à experiência dos seus clientes. E o que é que nós sabemos hoje sobre a experiência dos clientes, ou sobre as expectativas dos clientes? Peço que me acompanhem aqui nesta experiência. Vou olhar para aqui. Em primeiro lugar, eu espero que o meu assistente de mobilidade me ajuste a hora de despertar em função dos dados do trânsito, dos dados da meteorologia, que possam adicionar ou retirar tempo à minha deslocação. Espero também que me faça um planeamento das minhas deslocações em função da minha agenda de reuniões ou das minhas preferências pessoais. E espero também que me permita deslocar de forma seamless e integrada, sem estar preocupado com o operador ou com o meio de transporte que vou utilizar. Depois, espero também que me vá dando recomendações em tempo real ao longo do meu percurso e me vá ajustando esse percurso em função, por exemplo, de atrasos que possam ocorrer. Bom, e espero também que não me faça estar preocupado com pagamentos, não é? Seja ir para uma fila a carregar um cartão, seja estar preocupado com o meio de pagamento que poderei utilizar para um determinado transporte. E, por fim, espero que me permita dar feedback e recomendações e que esse feedback seja útil e que seja consequente. Acho que é uma experiência que muitos aqui na sala facilmente se identificarão
com ela. Mas, além da experiência da importância da experiência de cliente, e focando agora do lado dos operadores, em primeiro lugar, gestão em tempo real. Os sistemas no futuro permitirão aumentar a oferta de transportes em função de eventos, em função de condições climatéricas ou até ajustar ou aumentar o número de veículos em função de um pico da procura. Da mesma forma, também permitirão reduzir essa oferta se não houver necessidade, por exemplo, através de alternativas como mobilidade on-demand ou até tendo ofertas para transferir passageiros de umas rotas para outras, oferecendo inclusive viagens para transferir as pessoas do local onde estão para os pontos mais adequados dessas rotas através de car sharing ou de táxis ou outros meios de transporte. Em segundo lugar, garantia de receitas. Segundo um estudo de 2013, no âmbito da AMTL, a fraude representava cerca de 8 milhões de euros nos transportes em Lisboa. A taxa de fraude era de cerca de 15%, sendo que em algumas carreiras de autocarro em Lisboa estaria acima de 30%. As taxas de fraude hoje são calculadas com base na fiscalização e com estudos também de amostragem, que estão muito dependentes da frequência e das condições com que são feitas. Mas hoje existem opções de sistemas de sensores e também de câmaras para contagem de passageiros que podem cruzar informação com o número de validações ou de viagens ativas. E quanto maior for a desmaterialização da bilhética, maior potencial e mais partido podemos tirar dos potentes modelos preditivos e analíticos no combate e na prevenção da fraude. Em terceiro lugar, oferta dinâmica e novos modelos de negócio. 3 exemplos. Mobilidade on-demand, por um lado, para garantir a universalidade de serviço, mesmo em rotas menos rentáveis. Cross-selling de serviços próprios com serviços de entidades terceiras, sejam operadores turísticos, sejam outros operadores de mobilidade. E serviços de primeira e última milha, que permitam, com base em parcerias, por exemplo, disponibilizar serviços desde o quilómetro zero para as pessoas, evitando a utilização de viatura própria. Enfim, 3 áreas de oportunidade muito relevantes para os operadores de transporte e que, estou certo, daqui dependerá muito os resultados e o sucesso que os transportes públicos terão nos próximos anos. Em suma, e para concluir, tentando então aqui inspirar o debate que se vai seguir, os 4 desafios e oportunidades da transformação digital para este setor. Assistentes de mobilidade, gestão em tempo real, garantia de receitas e oferta dinâmica e novos modelos de negócio. 4 áreas de oportunidade que penso terão um peso e uma relevância muito importante nos próximos anos para reforçar o papel dos transportes públicos nas suas vertentes social e ambiental e na qualidade de vida das pessoas. Fico por aqui. Muito obrigado. Vamos começar então agora o debate Mobilidade em Contexto Urbano. Passo a chamar também aqui ao pequeno palco António Pires, vice-presidente da Carris, uma pessoa com muita experiência também na mobilidade em geral, noutro tipo de áreas além da Carris. José Silva Rodrigues, secretário-geral do Grupo Barreiro. Barraqueiro. Foi do Barreiro há bocado, do Miguel. Uma pessoa também com muita experiência, inclusive de ex-diretor da Carris, etc. Sara Ribeiro, vogal do Conselho de Administração da Transtejo Soft Lusa. E Miguel Gaspar, vereador da Câmara Municipal de Lisboa. Sejam bem-vindos. Podemos começar, se calhar, aqui
com um pouco o presente, ou seja, do ponto de vista digital, esta é uma área, estamos a falar de mobilidade, está a atravessar, como já vimos pelo que se falou agora, uma transformação por completo, não é? É uma mudança completa, eu diria que sabemos qual é o fim, na perspectiva de veículos autónomos, sabemos onde é que poderemos chegar, mas não sabemos muito bem qual é o caminho que podemos seguir e as dificuldades desse caminho. Começo por perguntar a todos, de certa forma, em cada uma das vossas empresas, no caso da Câmara Municipal, da vossa gestão, onde é que estamos do ponto de vista digital de levar esta mobilidade para a era digital, para as novas oportunidades que se criam? O que é que já foi lançado, o que é que já está a ser implementado em cada uma destas áreas? E podemos começar aqui com a Sara. Obrigada. Antes de mais, obrigada pela oportunidade. A Transtejo é uma empresa atípica neste contexto que estamos aqui a falar da mobilidade, no sentido de que de todas será aquela que tem menos flexibilidade em termos de oferta. Nós transportamos os passageiros ponto a ponto, portanto, entre as duas margens do Tejo, portanto, entre a margem sul e a margem norte. Há pouco falava-se aqui do Barreiro, é uma das ligações que nós temos no Grupo Transtejo através da Sofusa, e efetivamente a ligação é Barreiro, Terreiro do Paço, Barreiro. Portanto, a nossa capacidade de adaptação àquilo que possam ser a aleatoriedade das necessidades dos nossos passageiros fica muito, muito condicionada. É óbvio que depois há sempre condições de oferta, horários, etc., que nós poderemos, de alguma forma, flexibilizar e chegar ao encontro das necessidades dos nossos passageiros. Sem prejuízo disso, é óbvio que esta componente da digitalização é absolutamente essencial para nós. Mas nós temos uma perspectiva da digitalização a dois níveis. Nós estamos sempre muito focados no cliente e, efetivamente, essa é a principal prioridade que nós temos no Mobility as a Service, como todos nós gostamos muito de falar, e desse ponto de vista estamos ainda um pouco, se calhar, atrás de outras empresas de transporte. Só para dar uma ideia, nós concluímos agora, durante a primeira quinzena de maio, a instalação de fibra nos nossos terminais e estações fluviais. Aquilo que para toda a gente é um dado adquirido, que é ter fibra nas suas instalações físicas, para nós aconteceu na primeira quinzena de maio. Portanto, e este é para nós um grande passo para, a partir daí, conseguirmos criar mecanismos de comunicação cada vez mais interativos com os nossos clientes. Já fizemos a introdução, por exemplo, com a nova base de validadores novos em todos os nossos terminais e estações fluviais, os que nos permite avançar para qualquer tipo de bilhética sem contacto. Portanto, estamos a criar a base. Começámos pelas infraestruturas. Agora vamos avançar com mecanismos de comunicação com o cliente, vamos instalar Wi-Fi em todos os terminais e estações. Portanto, aquilo que para muitos já é um dado adquirido, para nós ainda é um caminho a percorrer. Mas isto tem um outro contraponto, que é a qualificação dos nossos trabalhadores. Isto nem sempre é visto bem internamente. Nós somos uma empresa muito, muito tradicional, que data da década de 70 e em muitas lógicas ainda atua como estando na década de 70. Portanto, a abordagem ao cliente é muito, muito difícil e exige aqui um grande esforço de gestão da mudança interna. E é também nessa ótica que nós estamos a trabalhar, pela qualificação dos nossos trabalhadores, para lhes dar a perceber também que a digitalização é não só um mecanismo externo, mas também um mecanismo interno. Portanto, este é o caminho para já, nesta primeira abordagem que nós estamos a fazer. Sobre essa questão da bilhética sem cartão, tem datas já previstas? Os validadores estão todos instalados desde o início do ano. Nós começámos este trabalho em outubro com a empresa Nova Base e ficou tudo concluído em janeiro deste ano. As pessoas já podem usar? As pessoas já podem usar. Portanto, neste momento, falta é ainda ter os aparelhos, os instrumentos para a utilização, mas a infraestrutura já lá está. Portanto, é agora o novo passo, é novos mecanismos de bilhética sem contacto, mas já temos a infraestrutura de base criada, que é o primeiro passo, como eu costumo dizer. Não adianta termos o software se não tivermos o hardware. Portanto, é nesse caminho que estamos a trabalhar. Claro. O Miguel, neste presente onde estamos na era da mobilidade, a Câmara Municipal de Lisboa tem apostado, através da IMEL e de outros serviços,
em novas soluções, por exemplo, a gira, as bicicletas. Onde é que estamos, lá está, a nível de presente, daquilo que está a ser implementado do ponto de vista de mobilidade? Sei que também há um sistema que está previsto para o final do ano, se não estou em erro, de controlo geral da cidade a nível digital, também pode envolver a mobilidade, não é? Em uma parceria com a NEC, se não estou em erro. O contrato com a NEC é um contrato que já existe, que está em curso, que está a implementar uma plataforma que é o PGIL, que é uma plataforma de dados abertos. Mas antes de responder à sua pergunta, porque eu acho que de facto o futuro da mobilidade é brilhante, ou seja, temos coisas extraordinárias a acontecer, e eu diria que das maiores revoluções que nós temos é o facto do conectado. Todas as coisas estarem conectadas, abre um espaço de cooperação, gestão, interligação que nunca tivemos. Mas antes de ir para aqui, deixe-me valorizar os clássicos. O negócio das cidades, a atividade das cidades, tem muito a ver, hoje em dia, nos desafios, é sempre uma questão de gestão de espaço público, que por vezes é escasso, e a questão do desafio da descarbonização. E, no meu entender, nós nunca conseguiremos vencer estes dois desafios. Aliás, eu sublinho bem as palavras do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em fevereiro, aqui em Lisboa, a dizer que se não acelerarmos, vamos perder a corrida das alterações climáticas. Nós nunca conseguiremos vencer, pelo menos no horizonte próximo, estes desafios sem ser pelo transporte público. E daí a questão da valorização dos clássicos. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: se olharmos para a cidade de Lisboa tem 54% das pessoas a virem de carro. Todas as viagens que começam ou terminam na cidade de Lisboa, 54% são feitas de carro. Para este facto, certamente, contribui o facto de nós termos em Lisboa cerca de 200 mil pessoas de população ativa e recebemos mais de 400 mil todos os dias. Portanto, 2/3 da população ativa da cidade de Lisboa vem de fora da cidade de Lisboa, o que é, no contexto europeu, uma normalidade. Ou seja, não é normal haver tantas pessoas a vir de fora da cidade de Lisboa para dentro da cidade de Lisboa. Junta-se a isto uma rede no contexto metropolitano que ainda tem os seus desafios e as suas fragilidades como conhecemos. A opção natural é o carro, quer pelo custo, quer pela oferta de transportes que existe, e daqui resulta esta pressão. Se nós olharmos para aquilo que é esta realidade, e se quisermos comparar Lisboa com aquilo que é o benchmarking internacional aceitável, que nós temos como referência de cidades como Paris, Barcelona, Boston, Oslo. Barcelona tem aquela cidade que já tem 26% e depois anuncia que quer ter 22%. Portanto, nós podemos dizer que é aquele objetivo irritante, não é? Mas se nós quisermos comparar com essas cidades e se quisermos reduzir de facto o uso do carro de 54% para 33% na cidade de Lisboa, nós temos que 150 mil pessoas por dia têm que usar outra coisa. Têm que usar outra coisa que não seja o carro. E depois é interessante fazer as contas. A DriveNow tem cerca de 200 carros na cidade de Lisboa. Fizessem 10 viagens por dia, cada um carro, acho que não era mau, tínhamos 2.000 viagens por dia. Nós vamos ter 1.500 bicicletas, fizessem 10 viagens por dia, eram 15.000 viagens por dia, quando a coisa em perspectiva não resolvia o problema. A única coisa que tem capacidade para resolver o problema, capacidade de transporte, é o transporte público. O transporte público de grande capacidade. Agora, mas é aqui é que o tema começa a ser interessante. É que se o transporte público tivesse capacidade para resolver o problema, já tinha resolvido, e não resolveu. E, portanto, o que é que faltou ao transporte público nos últimos 20 anos para não ter resolvido o problema? E acho que é aqui que, entre tudo aquilo que se falou, e que o Sr. Secretário também sublinhou bem, que é a questão da flexibilidade cada vez maior, é nós conseguirmos juntar ao transporte público os novos modos de mobilidade. Nós conseguimos empacotar naquilo que é a oferta de transporte, o transporte público, o carro partilhado, a moto partilhada, a bicicleta partilhada, o andar a pé, o andar de bicicleta. Nós conseguimos juntar estes modos numa oferta de transporte em que a pessoa diz: não, eu de facto eu consigo andar 6 vezes por semana, consigo ir de metro na minha deslocação, mas há aquelas 4 deslocações que passam por levar o miúdo ao futebol, ou passam aí por ir ao ginásio ou qualquer coisa, que eu tenho que ir de outra coisa e a outra coisa tem que estar disponível. E é aqui que tudo isto começa a fazer sentido, estas lógicas do conectado, do Mobility as a Service. Na perspectiva da cidade, e aquilo que eu acho que é o futuro da cidade, a cidade é cada vez mais um gestor de mobilidade. Porquê? Porque as cidades, pela sua posição, e principalmente no contexto europeu, em que a mobilidade é altamente regulada, as cidades são naturalmente um centro de convergência de informação dos diferentes operadores. E acho que por causa disso temos responsabilidades. Temos responsabilidades de ter lógicas de dados abertos que permitam o desenvolvimento de produtos por todos, mas também conseguimos juntar os stakeholders todos à mesma mesa e dizer qual é a informação que que nós, cidade, podemos concentrar, processar, criar valor sobre ela e devolver ao sistema para que seja usada.
Um caso muito simples é, se eu estiver a processar o trânsito da cidade de Lisboa e o congestionamento na cidade de Lisboa e conseguir antever qual é que é as condições de tráfego na próxima hora, tenho uma responsabilidade para partilhar essa informação com os operadores logísticos, que representam mais de 60% do tráfego da cidade de Lisboa. Portanto, acho que se eu tiver sensores nos carros a contar o estacionamento que existe na rua, eu posso receber a informação de cada carro, agregá-la e devolver a todos onde é que eu tenho a oferta disponível de estacionamento para atacar, de facto, o fenómeno da circulação parasita, que também já foi aqui identificado como um fator de congestionamento da cidade. Este é o futuro. E depois há coisas muito caricatas no curto prazo, que é como é que eu hoje tenho uma aplicação que é o ePark, em que carrego 20 euros para pagar estacionamento e não consigo usar esses 20 euros noutra empresa do universo municipal, que é a Carris, para as pessoas conseguirem fazer uma viagem de transportes. Há uma muito boa razão para que isto aconteça, e quer fiscal, quer tecnológica, mas as razões existem. Mas quer dizer, mas hoje em dia isto não se percebe. Porque é que eu ponho dinheiro no lado? Já agora, quais são as razões? Não, há duas razões. Para já, este é o primeiro mandato da Câmara Municipal de Lisboa em que pela primeira vez, já há muito tempo não houve um vereador de mobilidade, e isto aqui não é por ser eu, é em função. O que quero dizer é que, por exemplo, a Direção de Mobilidade da cidade de Lisboa dependia de 3 vereadores diferentes, o que não ajuda para pensar na mobilidade. E agora que não só há um vereador da mobilidade, que tem como função, no fundo, ser um hub destas entidades, como no próprio universo municipal é a primeira vez que nós temos uma direção municipal, uma EML e uma EML que está mais acompanhada do que estava antes do Conselho do Município, mas principalmente uma Carris e principalmente uma Polícia Municipal que tem a componente de tráfego, a antiga divisão de PSP, tráfego da PSP, neste momento é a Polícia Municipal. Este é o primeiro mandato em que nós temos estas 4 coisas. Portanto, esta também foi a primeira situação em que eu costumo dizer isto meio a brincar. Nós tínhamos uns primos afastados, que era, por exemplo, a Emel e a Carris, eram primos afastados porque eram agentes da mobilidade de Lisboa, e agora têm que ser irmãos de sangue. Portanto, têm que aprender a que estão na mesma casa, temos que partilhar as mesmas instruções. Portanto, se calhar nunca houve um grande esforço para juntar estes dois universos, e é por isso que estamos um bocadinho atrasados. Posso-vos dar um exemplo. Nós agora, em setembro, vamos fazer uma coisa que é o Navegante Escola. O Navegante Escola é pegar num cartão de transportes, num cartão de plástico, no Lisboa Viva, e do outro lado é um cartão de aluno do ensino básico. Isto podia ter sido feito há 10 anos atrás, não é uma inovação tecnológica. O potencial que isto tem é que, em princípio, 100% dos alunos do ensino básico vão ter o cartão de transportes na mão. E tendo o cartão de transportes na mão, o transporte é gratuito até aos 12 anos e, portanto, tudo isto pode ser uma pequena revolução na forma como nós vemos a mobilidade, porque, de repente, aquela família que ao sábado pensa que até podia ir de metro à baixa, faz as contas, 4 miúdos a pagar 4 bilhetes, é óbvio que vai de carro que sai mais barato. Agora, se os miúdos já têm o cartão, se é gratuito, se calhar já começam a fazer a conta de uma forma diferente. Isto é espetacular, muito obrigado. É a primeira vez que tenho este cartão na mão, é o Navegante Escola. Portanto, muito obrigado, António. Valeu a pena vir aqui. Estou mesmo contente. Agora até já não sei o que é que ia dizer. As crianças que têm o cartão de ensino básico têm gratuitamente transporte através do seu próprio cartão de ensino básico. Reparem, a única coisa que é triste neste processo é que este cartão existe desde 1998. De facto, o que aqui está é um cartão que tem o logotipo da Câmara, que vai servir para entrar nos equipamentos da EGEAC, tem uma personalização mais simpática para os miúdos, tem um espaço para pôr o logotipo da escola. E é esta a inovação tecnológica que estamos a fazer. Podíamos ter feito há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás. Agora, se pensar no potencial que isto tem, isto, para partir de agora, pode ser um meio de acesso para as bibliotecas, para as escolas, para os equipamentos. Se desligarmos aquilo que é a arquitetura de utilizadores do cartão e dissermos que isto é uma arquitetura virtual de utilizadores, isto permite-nos que os miúdos tenham... Isto é só um meio de acesso e há aqui um utilizador que é virtual. Este utilizador virtual é a primeira relação digital do município com o município. Se começarmos a pensar que conseguimos começar a juntar famílias, começamos a agregar dados das várias das casas e sabemos que há um contexto de mobilidade familiar, de deslocações familiares. Se fizermos uma parceria com uma Vodafone da vida, com uma Altice da vida, com uma Nós da vida, conseguimos criar ter uma aplicação na televisão, como a nossa televisão lá de casa não sai do sítio, é fácil dizer qual é que é o horário dos autocarros que estão a passar à porta, a dizer sai agora, vai para a escola. Como tudo isto está ligado, eu vou saber que já agora o miúdo vai comer almôndegas com esparguete na escola. Portanto, acho que é este o potencial
que nós temos de conseguir sair até destes meios de contacto para a digitalização nos permite fazer tudo isto. Obrigado. Podemos continuar com o José Silva Rodrigues, neste caso também o presente do Grupo Barraqueiro nesta era digital, sendo que o Grupo Barraqueiro tem uma panóplia impressionante de transportes públicos, Metro do Porto mais recentemente, Metro do Sul, rodoviária, Fertagos, enfim, é uma panóplia impressionante. Como é que está a lidar com esta era digital, com as novas oportunidades? Bom dia, muito obrigado por este convite ao Grupo Barraqueiro, que aceitamos com gosto. Naturalmente que para, enfim, um grupo tão diversificado como foi dito, como é o Grupo Barraqueiro, que opera de facto praticamente todos os modos, estas questões são questões muito relevantes porque, enfim, interferem com aquilo que é a organização e o funcionamento das muitas empresas que pertencem ao Grupo Barraqueiro e, portanto, os desafios, enfim, têm que ser entendidos e têm de ser assumidos, sob pena, e essa, aliás, é uma questão que se coloca a qualquer operador de transportes, que se não forem entendidos atempadamente, se não forem encontradas respostas adequadas, efetivamente as coisas não correm bem. E hoje há algumas diferenças importantes. Aliás, o Miguel Gaspar, nesta sua intervenção, referiu aqui um conjunto de aspectos que são aspectos muito, muito importantes, porque são estruturantes de uma mudança que não é para amanhã, mas que já está de facto já a acontecer e, portanto, exige que haja essa capacidade de perceber que a mudança está a acontecer e, consequentemente, encontrar as respostas adequadas. E essa mudança resulta, em grande parte, da circunstância de vivermos numa sociedade hiperconectada. Há um estudo interessante, recente, que a Eolis, que é um grande operador multinacional, fez e em que constatou que 70% dos cidadãos nas cidades ou são hiperconectados, estão permanentemente, enfim, ligados com o seu telefone, com o seu smartphone na mão, ou são conectados. Ainda assim existem 30% que ainda não estão envolvidos nesta circunstância e, obviamente, que esta realidade modifica enormemente, por um lado, porque disponibiliza um enorme manancial de informação que nos permite, de facto, conhecer aquilo que são as necessidades das pessoas e no que diz respeito à sua mobilidade. Não apenas na sua mobilidade, mas no que diz respeito à sua mobilidade, obviamente, sabermos exatamente aquilo que é a necessidade diária de cada cidadão, que é diferente, como aqui já foi dito. Hoje, a grande questão é que a mobilidade pendular, que durante anos e anos foi a base do negócio da mobilidade, que não era sequer, enfim, falado nem assumido como um negócio de mobilidade, mas como um negócio de transportes e de transportadores, que são coisas diferentes. Efetivamente, hoje, esta diversidade de necessidades, efetivamente, em termos de mobilidade, pressupõe que haja capacidade de se encontrar resposta diferenciada. E, portanto, a mobilidade tornou-se menos indiferenciada para se tornar muito personalizada. E, portanto, as soluções e o mercado têm de ser capaz de oferecer soluções que são soluções efetivamente diferentes. Esta informação que hoje está disponível permite também qualquer coisa que não era permitido há poucos anos atrás e, inclusive, é um aspecto essencial que nem sequer estava muito nas convicções dos próprios operadores de transportes e que é a possibilidade e a necessidade de segmentar o mercado. Quer dizer, o mercado, como qualquer outro, os consumidores são diferentes, têm características diferentes, têm poderes de compra diferentes, têm necessidades diferentes, motivações diferentes. As suas viagens, como já aqui hoje foi dito e bem, fazem-se, e a cada momento o atributo que pode valorizar a viagem não é exatamente o mesmo, ou é a rapidez, ou é o preço, ou é o conforto, e, portanto, isto tem que ter respostas diferentes. E, portanto, a questão da integração, enfim, das soluções Mobility as a Service, são, obviamente, hoje soluções muito importantes, porque as pessoas o que querem saber é como é que vão do ponto A para o ponto B, sabendo que o transporte público não dá essa resposta integralmente, mas que pode e deve preencher uma parte significativa dessa necessidade. A nossa convicção, enfim, enquanto operador, no Grupo Barraqueiro, a nossa convicção é que, efetivamente, o futuro é promissor.
para os operadores de transportes que efetivamente percebam aquilo que tem de mudar no seu posicionamento. E o futuro é promissor, de uma forma geral e em particular na mobilidade urbana, por razões que aqui também já foram referidas. Porque as cidades têm problemas que não podem deixar de resolver. Problemas de congestionamento, problemas de poluição, problemas, obviamente, de sinistralidade, que têm que ver, obviamente, com a qualidade de vida e com a própria competitividade, que exigem que haja efetivamente uma nova abordagem e um novo paradigma da mobilidade. O grande desafio que está colocado aos incumbentes e, por consequentemente, a um operador com as características do Grupo Barraqueiro, o grande desafio que está colocado é perceber como é que efetivamente se pode transformar de operador de transporte em provider de soluções de mobilidade. Eu estou no setor dos transportes há muitos anos, enfim, para o bem e para o mal, e penso que alguns dos que aqui estão já me ouviram muitas vezes falar nesta questão. Ou seja, nesta necessidade de entender que não há utentes, enfim, ainda hoje existem alguns que persistem na utilização do léxico e, portanto, na designação de utentes, não há utentes. Há clientes. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença na organização, faz toda a diferença na cultura e no próprio posicionamento com a centralidade do cliente. As organizações, obviamente, existem, qualquer empresa existe para servir o cliente. E, portanto, aqui também nós existimos para servir o nosso cliente. E, portanto, esta transformação de operador rodoviário, ou ferroviário, ou metroviário, fluvial, o que seja, em provider de soluções de mobilidade, não é apenas uma questão de, enfim, porque está na moda, porque fica bem dizer, mas porque tem muito que ver com o próprio modelo de organização e de funcionamento. E, portanto, esse é o desafio. E, portanto, as pessoas querem respostas concretas, não são respostas indiferenciadas. Isso significa que eu tenho que conhecer quais são os meus clientes, os atuais, quais são os meus clientes potenciais, tenho que ter programas de fidelização e de captação de novos clientes, ou seja, temos que perceber uma coisa que, enfim, que não tem sido trivial para o próprio setor, que é, sobretudo para os incumbentes, o marketing é uma ferramenta estratégica essencial para a transformação destas organizações. E, portanto, disponibilizar às pessoas, isso hoje é razoavelmente, em muitos casos é trivial, e noutros, se não é ainda trivial, vai ser a curto prazo trivial, disponibilizar soluções que sejam amigáveis e facilitadoras e estimuladoras da própria utilização do transporte público, como uma parte importante, mas não exclusiva desta cadeia de mobilidade. Ou seja, as cidades vão continuar a ter necessidade de transporte público. O transporte público continuará a ser seguramente a espinha dorsal da mobilidade nas áreas urbanas e metropolitanas, não tenho qualquer dúvida sobre isso, sendo obviamente que se tem que complementar com outras soluções de transporte, com as soluções partilhadas que já aqui foram, enfim, referidas, com as soluções dos modos ligeiros, com o próprio andar a pé, que hoje as pessoas percebem também que é uma componente importante para o seu próprio bem-estar. Enfim, portanto, há uma panóplia de soluções. A questão é a integração destas soluções e a disponibilização a cada um dos cidadãos de informação que lhes permita, em tempo real, tomar a melhor solução. E, portanto, nós não vamos caminhar, obviamente, para uma sociedade sem automóveis, nós vamos caminhar para uma sociedade que vai lidar de forma diferente com o automóvel. Nós temos a consciência que questões como o veículo elétrico, questões como o veículo autónomo, são questões que a nós, enfim, operadores de transporte, incumbentes, também são relevantes, obviamente, e elas vão chegar e significa que haverá novas tecnologias mais do ponto de vista ambiental, mais amigáveis do que as tecnologias convencionais. Isso, portanto, pressupõe uma migração que tem de ser feita, mas que requer, obviamente, algum tempo e algum esforço de investimento. A questão dos veículos autónomos, há experiências já hoje, como sabemos, de soluções metroviárias, enfim, em solução, enfim, como sabemos, com soluções autónomas. Há experiências rodoviárias já também com soluções autónomas. Imaginem como isso mudará
completamente o desenho do nosso modelo tradicional de negócio, no dia em que o grosso, por exemplo, dos autocarros do Grupo Barraqueiro forem veículos autónomos. Não é? E, portanto, hoje o grosso dos nossos colaboradores são motoristas e, portanto, isso altera completamente o perfil das nossas empresas e das nossas organizações. Já há passos nesse sentido, em relação, por exemplo, ao Enfim, Grupo há Barreiros? experiências que são ainda muito iniciais, não é? Em matéria de autocarros, como sabem, mas de facto elas estão aí e, portanto, Tem vamos feito caminhar com para autocarros essa solução. autónomos, experiência. Nós, enfim, temos procurado ir ao encontro daquilo que são as necessidades do utilizador, do cliente e, portanto, temos, enfim, várias das nossas empresas, a generalidade das empresas oferece aplicações que permitem ao cliente perceber em tempo real onde é que está o veículo que pretendem, enfim, apanhar, enfim, que ponto da rede é que está, quantos minutos vai demorar, qual é o tempo previsível de viagem. Os temas da bilhética são temas importantes. A substituição, em algumas situações, já e a utilização dos nossos próprios cartões, enfim, de débito, de crédito, como soluções para o acesso ao transporte público, não sendo necessário um título especial. Portanto, tudo isto são ofertas que estão a ser disponibilizadas e que são importantes. É interessante, por exemplo, verificar, nós temos no grupo um exemplo que me parece um exemplo muito interessante, a Fertagos. A Fertagos foi, digamos, é o exemplo de um operador que antecipou o futuro. E, portanto, a Fertagos há 20 anos não foi apenas um operador ferroviário, que tinha a novidade de ser o primeiro operador ferroviário privado, fez mais do que isso, teve uma perspectiva do ponto de vista do seu utilizador, do seu potencial cliente. O que era importante era oferecer um serviço integrado, que, portanto, permitisse oferecer as várias componentes que são importantes para quem se desloca de um ponto para outro ponto, e que não é apenas o comboio. O comboio é, sem dúvida, uma componente importante, mas não é a única componente. E, portanto, teve esta capacidade de fazer uma oferta integrada, com parqueamento, com lojas de conveniência, enfim, com todo um conjunto de serviços que valorizaram aquilo que é o core, o seu produto core. Portanto, nós temos sabido ao longo dos anos dar sinais de que estamos atentos, de que somos capazes de apresentar respostas inovadoras ao próprio mercado. Obviamente que há um dado importante e que pensamos e estamos convencidos que temos condições neste momento, o setor tem condições para que se altere. Esse dado tem que ver com um dos aspectos que funcionou pior nos últimos anos, não é? Muitas vezes fala-se pouco disso. E que também já aqui hoje, enfim, a propósito dos temas da cidade, foram abordados, o Estado, enfim, também já referiu, tem noutras circunstâncias, eu tenho ouvido referir isso, que é o tema da regulação, que foi um tema muito maltratado em Portugal. Ao contrário, um dos aspectos em que houve um déficit grande em Portugal foi no tema da regulação e da ausência de contratualização. E, portanto, obviamente, nós hoje verificamos naquilo que são concursos que cidades, até cidades relativamente pequenas, têm lançados, em que há um nível de exigência em que, efetivamente, o transporte não é apenas a oferta tradicional de transporte, é mais do que isso, são soluções a pedido, soluções de DRT, não é? Transporte a pedido. São, obviamente, que exige que os concorrentes apresentem planos concretos de inovação e de modernização das soluções de transporte. São, obviamente, concursos em que se exige que haja a apresentação de soluções de multimodalidade e de integração multimodal, seja do ponto de vista de articulação de redes, seja do ponto de vista de articulação tarifária, com o próprio automóvel, com soluções partilhadas. Portanto, é esta visão integrada que eu penso que é muito transformadora, que está aí, que está a acontecer e que abre um futuro, sem não tenho nenhuma dúvida, muito promissor para o transporte público. Faz sentido. Neste caso, António Pires, a Carris está a atravessar uma mudança bastante grande, do ponto de vista de não só de agora estar sobre a gestão mais do município de Lisboa, mas também por novas soluções, novos autocarros. Uma das soluções, por exemplo, é a app da Carris, é uma coisa relativamente recente. Quais são o presente, o que é que está a ser lançado, o que é que está aí da era digital que possa ser positivo para os utilizadores? Muito bem, antes de mais nada, muito obrigado à PDC pelo convite para vir falar deste pequeno almoço. Eu se calhar vou andar um pouquinho para trás para depois explicar quais são os desafios que hoje em dia se colocam. Portanto, de facto, o que está a ser pedido aos operadores tradicionais de transporte público, e nós estão aqui estes, mas existem mais na cidade com desafios semelhantes,
é um desafio muito significativo. Já que foi falado, o transporte público era visto de uma forma pendular e, portanto, servia uma deslocação casa-trabalho, trabalho-casa, mas de repente este caminho, e nomeadamente pela repartição modal que temos vindo a assistir, é um caminho que parece insustentável. No fundo, estamos a atirar um conjunto muito elevado de pessoas para o transporte individual e que agora queremos trazer para outras soluções de mobilidade. Ao tentar trazer essas pessoas para outras soluções de mobilidade, é aí que surge todas as necessidades em que o cliente deixou de ser este cliente de casa-trabalho e passa a ser o mesmo cliente, tem muitas necessidades diferentes ao longo do dia, dependendo dos dias, e no fundo nós entramos numa batalha que é como é que nós conseguimos fazer parte de uma cadeia de mobilidade ou desta solução de intermodalidade que pode vir a substituir o automóvel. E, de facto, o automóvel traz a flexibilidade que o Sr. Secretário de Estado falava, traz o conforto, traz a rapidez. Em inquéritos que nós fizemos, até num inquérito que foi feito recentemente, havia pessoas que diziam que o automóvel era um dos espaços onde aproveitavam para pôr em dia a sua relação familiar, quando iam levar as crianças à escola, etc. Portanto, o automóvel representa um desafio para esta cadeia de mobilidade muito significativo e não o podemos subestimar. Isto é, não é aqui não será o transporte público um bocadinho mais confortável e umas apps, assim, umas coisas que vão substituir toda esta cadeia. Portanto, este era um primeiro aspecto, que é precisamos de facto caminhar para ir eliminando estas vantagens competitivas que o automóvel tem, em alguns casos até o preço de circular, o preço de estacionar, o preço de adquirir, de utilizar. Precisamos de ir combatendo cada uma destas vantagens que o automóvel tem, se queremos, de facto, ganhar esta guerra. Outro aspecto é, a partir do momento que nós permitimos que alguém adquira o automóvel apenas para resolver um destes problemas, portanto, a pessoa usa o transporte público, mas depois, de repente, porque de facto passou a ter mais um membro da família, em que de facto um dia por semana precisa de levar esta pessoa à escola ou esta pessoa a um lar para suprir uma necessidade única, comprou um automóvel. A partir deste momento nós estamos no caminho de perder este utilizador, porque a pessoa gradualmente começa a substituir as várias formas de mobilidade pelo automóvel. E, de facto, ao colocarmos perante este desafio, estas tendências pesadas que têm vindo aqui a ser faladas, portanto, o elétrico, o autónomo, o shared e o connected, que são talvez as 4 tendências mais pesadas que temos vindo a assistir neste setor, permitem atacar este sistema. No caso da Carris, um primeiro aspecto é que a Carris já era uma empresa digital antes da digitalização. Nós recolhemos a posição dos nossos autocarros a cada 5 segundos, nós temos contadores de pessoas dentro dos autocarros que permitem, em comparação com as validações, estimar a fraude, em alguns casos, sem ser por inquérito ou por fiscalização. E, portanto, já temos um conjunto de dados muito significativo ao nosso dispor para planear a operação. O que é que está aqui em causa? O que está em causa é transformar esses dados e dar visibilidade a esses dados para o cliente. Portanto, esta app que foi referida, nós, na verdade, a Carris já dispõe da informação do sítio onde estão os autocarros e dos tempos há muitos anos. Portanto, a questão era, de facto, transformar estes sistemas que já temos e colocá-los ao serviço do cliente. E é este o caminho é este o desafio que temos de fazer, sendo que, no caso destes operadores, temos um legacy, temos mesmo do ponto de vista da infraestrutura tecnológica, tanto em termos de hardware como de software, que no fundo coloca desafios em que é preciso fazer investimentos significativos para nos prepararmos, pelo menos, não diria para sermos nós a suprir todas estas necessidades, mas para podermos fazer parte destes ecossistemas de mobilidade, para podermos estar numa solução de Mobility as a Service, por exemplo, para poder desmaterializar a bilhética, precisamos de facto de fazer ainda alguns investimentos. Mas já tem, por exemplo, uma ideia de quanto tempo pode demorar a chegar lá?
para dar um exemplo, do ponto de vista de sensores e de onde estão os autocarros e tudo isso, é informação que também pode servir para a eficiência do próprio serviço. As carreiras, entre aspas, não precisam de ser como eram tradicionalmente, se soubermos que são pouco utilizadas. Portanto, elas já não são, portanto, essencialmente, a posição dos autocarros sempre foi utilizada justamente para fazer a gestão da operação em tempo real. O que me está a perguntar é se nós podemos deixar de ter horários. Eu acho que não estamos prontos. Portanto, acho que neste momento há uma parte significativa da operação que carece de ter horários. Há sim oportunidades de fazer operações de on-demand ou transporte flexível em alguns pontos em que a procura eventualmente não justificará ter uma carreira permanente. A Carris, nesse aspecto, está a trabalhar em dois temas em paralelo. Está a trabalhar num sistema completamente on-demand, está a trabalhar, isto é, está a avaliar um sistema completamente on-demand para suprir o tema do first mile, last mile, isto era, a tentativa de, para uma pessoa que de facto não quer ter carro, se pode, em conjunto com o operador público de transportes, ter uma solução que o leve desde a sua casa até ao primeiro hub de transportes, que pode ser tanto uma paragem de autocarro, uma interface central, como uma estação de metro, como qualquer outra das estações de transporte. E está também a estudar a hipótese de, em determinados horários, ter as próprias rotas serem flexíveis. Portanto, as rotas desviarem-se ligeiramente de forma a captarem maior procura, nos casos em que essa procura não existe. É algo que vai durar tempo. Existem algumas experiências na Europa, nomeadamente na Alemanha, já há uma ou duas experiências deste tipo de soluções. São soluções que exigem bastante estudo e têm equilíbrios do ponto de vista do racional económico, muitas vezes, que são grandes desafios. Nomeadamente, no contexto, por exemplo, no contexto português, o transporte completamente on-demand e flexível, que é o táxi ou o Uber ou qualquer um destes, tem um price point relativamente baixo face àquilo que temos noutros países. E isso faz com que as soluções que sejam on-demand partilhadas acabam por ficar, muitas vezes, com um racional de preço muito difícil para montar. Mas, no fundo, estamos a trabalhar nesse campo. Já agora, sobre a app da Carris, foi lançada há pouco tempo, uma das grandes vantagens é as pessoas saberem, em live time, onde é que estão os autocarros, está perto de chegar, se vão já para a paragem do autocarro ou podem estar ainda um bocadinho em casa. Como é que está a correr a experiência da aplicação em particular? Eu já ouvi algumas críticas, ou melhor, já ouvi elogios do ponto de vista da aplicação ser muito boa, de saber se naquela paragem faltam X minutos para aquele autocarro chegar. Já ouvi algumas críticas, por exemplo, não ser tão boa para quero ir para o Marquês de Pombal, ou seja, não integra-se bem com as outras. No fundo, neste mundo digital, é costume fazer a prototipagem e depois ir corrigindo à medida que vamos evoluindo. Claro. E, de facto, há uma parte da app onde nós tínhamos mais experiência, que era justamente a parte dos tempos, que mesmo assim tem algumas oportunidades de melhoria, e há uma outra componente, que é a componente do Journey Planner, onde nós tínhamos muito menos experiência, e, portanto, naturalmente, e esse problema está identificado, é uma parte que tem mais problemas. Isto era claramente a versão 0, nós vamos, até ao final do ano, creio que vamos fazer uma grande melhoria naquilo que é o Journey Planner, e, ao mesmo tempo, vamos também começar a partilhar todos estes dados em Open Data, porque, no fundo, a maior parte das pessoas, nomeadamente as pessoas que nos visitam, não terão de ser obrigadas a fazer o download da app da Carris para poder viajar em Lisboa. A maior parte das pessoas, se calhar, usa uma app que gosta de utilizar para visitar qualquer cidade em qualquer ponto da Europa. Pode usar o Citymapper, o Google, ou outra qualquer. E, portanto, o importante é nós termos esses dados num formato que seja disponível, que possa ser utilizado pelas aplicações e que, portanto, possa facilitar a vida a todos aqueles que são potenciais nossos clientes. E é, de facto, isso que vamos fazer. Neste tema da cidade e do legacy também, das dificuldades de sistemas de transportes públicos antigos que se estão a adaptar à realidade, que é o caso, por exemplo, da Softuz da Transtejo, de que forma é que, por exemplo, será possível no futuro ter aqui, por exemplo, uma aplicação centralizada de todos os transportes e de que forma é que, por exemplo,
a Softluz, a Transtejo, pode estar também nesse domínio. É preciso muito tempo para lá chegar? Podemos pensar em chegar lá em breve? Não é preciso muito tempo para lá chegar. Aliás, nós estamos a trabalhar na construção de uma app da Transtejo e da Soflusa relativamente àquilo que é o nosso domínio específico. Mas, de qualquer das maneiras, pensando em concreto naquilo que é o nosso meio de transporte, ele faz sempre parte de um ecossistema, para usar as expressões ali do António Pires, e que é a expressão agora muito utilizada do ecossistema da mobilidade, porque são muito poucos, provavelmente, os passageiros que utilizam apenas o nosso transporte. Nós temos parques de estacionamento em todos os terminais da margem sul e muitos dos nossos passageiros utilizam o automóvel para chegar ao terminal fluvial e depois o navio e, provavelmente, o metro, o autocarro, o Uber, o táxi, etc. Portanto, dificilmente nós somos o único operador que o passageiro utiliza. Portanto, nós fazemos sempre parte de uma rede muito alargada. E é por isso que, para nós, a intermodalidade é absolutamente fundamental. A maneira como nós nos articulamos, quer na margem sul, com os operadores de transportes na margem sul, ou a utilização da rede viária, se estivermos a falar do transporte individual, e com os operadores na margem norte, portanto, na cidade de Lisboa, é fundamental, porque nós somos uma das peças daqui deste puzzle da mobilidade. E, como eu dizia há pouco, se a nossa capacidade de flexibilizar o meio de transporte é curta, não é inexistente, é diferente. É óbvio que nós temos dificuldades pelo facto de termos navios com 50 anos. Até há pouco tempo tínhamos um navio com 64 anos ainda a operar, portanto deixou de operar no final do ano passado, portanto não é assim há tanto tempo. Não são muito digitais. Não são muito digitais, mas têm potencial digital. Não é? Quando estamos a falar dos nossos catamarãs, é óbvio que já estamos a falar de uma outra tecnologia dos navios e que nós sabemos em tempo real onde é que os navios estão, portanto todos eles têm plataformas que estão a funcionar, quer em termos de localização e, neste momento, também em termos do controle das próprias emissões. Também instalámos um sistema para controlar e sabemos exatamente quanto é que cada navio está a emitir do ponto de vista ambiental. Portanto, o que também é importante para termos a percepção qual é que é a nossa pegada ecológica e em que medida é que o futuro, que necessariamente terá que ser a curto, médio prazo, nos permitirá mitigar este impacto ambiental que nós, portanto, o facto de estarmos em cima do rio também nos dá uma responsabilidade acrescida nesta matéria. E toda esta questão da inovação tecnológica, em que o digital acaba por ser a face visível, é absolutamente essencial para as opções que vamos fazer. Mas pegando novamente na sua primeira questão, a app sim, nós estamos preparados, nós temos condições para avançar e vamos avançar com uma app da Transtejo, mas para além disso queremos também fazer parte de todo o sistema. Quer dizer, se nós pegarmos num planificador de uma viagem ou numa Transporlisa, a Transtejo aparece, não é? Portanto, são soluções que já existem há muitos anos e nós estamos lá. Nesse âmbito, por exemplo, estamos a falar aqui de soluções integradas e mesmo havendo apps isoladas em cada como se falou em relação à Carris, do facto de se abrir, por exemplo, ao Google Maps informação em tempo real, é uma coisa muito útil para haver uma app integrada, ou da cidade ou não, pode ser privado. Não é? Há aqui algumas questões como a utilização dos dados em tempo real, por exemplo, uma coisa que há muitas soluções, a Uber faz isso, por exemplo, podemos saber onde é que está o carro da Uber naquele preciso momento, ou os autocarros da Carris, o uso dos dados através da inteligência artificial para uma maior eficiência dos serviços, os pagamentos sem cartões, que também já falámos em relação à Soflusa, ou até melhorar a gestão da força de trabalho com estes meios digitais, até no fim de contas, as pessoas podem dar, no caso da Carris, por exemplo, como na Uber, dar uma classificação àquele condutor. Aquele condutor portou-se bem, aquele condutor não se portou bem. Portanto, tudo isto são meios digitais para tornar mais eficiente ou a força de trabalho ou a utilização das pessoas. A pergunta aqui em relação à Soflusa e mesmo em relação aos outros é: isto já pode ser possível em breve? Isto acontecerá a breve trecho. Quando eu digo em breve, eu penso que no pós-verão nós estaremos em pleno
uma app a funcionar do ponto de vista da Transtejo. Se nós funcionamos, por exemplo, com horários muito rígidos, foi uma questão aqui também falada da flexibilidade do on-demand, nós temos horários muito rígidos, mas os imprevistos acontecem. Ontem, por exemplo, tivemos 5 carreiras suprimidas no Barreiro. Tivemos 3 do lado na ligação Barreiro-Terreiro do Paço e 2 Terreiro do Paço-Barreiro. Portanto, foi uma situação absolutamente imprevista. Um cabo que estava no rio prendeu-se numa hélice do navio e o navio ficou inoperacional. Portanto, são daquelas situações que são absolutamente imprevisíveis, mas que causam um impacto muito grande na vida das pessoas. Estamos a falar de 5 carreiras em plena hora de ponta. Podemos estar a falar aqui de 2.000 pessoas, portanto, é muita gente. Se nós transportamos em média 30.000 passageiros na carreira do Barreiro, portanto, estamos a falar aqui de uma percentagem muito elevada de passageiros diários. E o facto de nós podermos ter um dispositivo, uma aplicação que dê esta informação em tempo real ao passageiro, para ele se readaptar no seu modelo de mobilidade, de como é que ele se vai fazer transportar entre as duas margens, é absolutamente essencial e nós temos consciência disso. E é por isso que estamos a trabalhar neste processo. Mas, como eu disse há pouco, para nós era fundamental, por exemplo, termos infraestrutura de comunicações nos nossos terminais e nas nossas estações. Causava-nos alguma estranheza nós disponibilizarmos uma app aos nossos passageiros e os nossos passageiros chegarem a um terminal e não terem um Wi-Fi. Isto era algo que parecia estranho para nós. E, portanto, esta foi, por isso, o nosso grande investimento que fizemos em colocar fibra óptica em todos os terminais e em alguns particularmente difíceis. Por exemplo, no Montijo ainda não conseguimos porque o terminal do Montijo dista 8 km do centro da cidade. E, portanto, conseguir que um operador de comunicações leve a fibra óptica a 8 km de distância do centro urbano não é fácil. Mas estamos a chegar lá, em todos os outros pontos já temos. Portanto, sim, a app sim, a informação em tempo real sim, é de toda a vantagem, necessariamente num sistema integrado de mobilidade com os outros operadores. A Câmara Municipal de Lisboa tem vários projetos a decorrer nesta matéria. Quais são os desafios de tornar uma cidade feita a pensar em transportes com hábitos antigos, fora da era digital, para esta era digital? Sendo que temos estado aqui a falar em várias questões, como o tempo real, os sensores no estacionamento, todas essas questões, mas depois, por exemplo, até outra questão com o aumento de carros elétricos, com o aumento, se chegarmos lá como achamos que vamos chegar, aos carros robô, as cidades, apesar de tudo, e Lisboa é uma delas, não estão preparadas na sua gênese para isso. Qual é o pensamento da parte de mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa sobre estes temas variados? Eu acho que vale a pena nós recordarmos o 11º objetivo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Dentro do 11º, que é o desenvolvimento de cidades sustentáveis, está lá uma palavra que é transporte público acessível para todos. Esta expressão, transporte público acessível para todos, é tramada, porque para ser acessível tem que existir. Para ser acessível tem que conseguir pagar. Para ser acessível tem que conseguir entrar e aceder. E, portanto, isto é algo que nós temos de ter presente e quando nós estamos a falar disto, o acessível e esta mensagem acessível para todos também significa que não deixamos ninguém para trás. Tudo isto que nós estamos aqui a falar, que nos entusiasma e que estamos aqui a falar do carro autónomo, das apps, etc., que conseguimos estar aqui até ao final da semana a falar disto, ainda tínhamos ideias novas para continuar a falar. Há 170.000 lisboetas que estão-se nas tintas para isto tudo. Portanto, nós temos uma enorme rejeição de tudo isto que é novo no segmento de acima dos 55 anos da cidade de Lisboa. Nós perguntamos às pessoas se estão disponíveis para usar a Uber, não querem nem saber. Se estão disponíveis para andar de bicicleta, é agora com 55 anos é que eu vou aprender a andar de bicicleta. Portanto, acho que é... E vamos lá ver, e estas pessoas são tão importantes como todas as outras, como é evidente, portanto. E temos que pensar, portanto, que a maior ambição que estas pessoas têm
é que o autocarro chega a horas. Quer dizer, é tão simples quanto isto. Agora, isto também é justo dizer que se formos depois para o segmento entre os 16 e os 35 anos, temos uma enorme aceitação de tudo isto que estamos aqui a dizer. Portanto, eu acho que uma das mensagens que nós temos que dizer é que a cidade é diversa e nós tivemos anos e anos e anos a desenhar a cidade para o utilizador médio que tem uma pequena característica, não existe. Portanto, na verdade, nós temos a mobilidade é segmentada e nós não podemos ficar angustiados porque estamos a resolver 5% do segmento de mercado chamando cliente. Portanto, nós não temos que ficar angustiados, temos que ficar contentes por estar a resolver o problema a 5%. Resolvemos aquele e vamos tratar dos 5% a seguir. Portanto, e esta lógica de intergeracional, intercultural que nós temos na cidade, que acho que é um dos maiores desafios, e quando nós estamos sempre a falar na ponta tecnológica, não nos podemos esquecer do mais vulnerável que provavelmente está na outra ponta. E acho que essa é uma obrigação e é uma mensagem forte que eu queria deixar. Nem toda a gente usa apps, nem toda a gente pode usar esse tipo de serviço, portanto é preciso sempre o outro lado, a opção normal. Eu acho que os números, vocês conhecem-nos melhores que eu, bem sei que estão a acelerar, mas são 7 milhões de smartphones, se a memória não me falha, dos quais só 60% é que são smartphones, portanto, e 600 mil são iPhones. Portanto, nós às vezes vivemos numa bolha que é a nossa realidade e que não é bem a bolha de larga maioria dos portugueses. Isto pondo a coisa em perspectiva. Relativamente à questão do catálogo de serviços, eu acho que há uma coisa, essa é uma mensagem muito forte que eu quero aqui deixar. O problema da mobilidade não se vai resolver sem a iniciativa privada. Nós estamos aqui a falar da importância de existir um catálogo de serviços, ele já existe, o Citymapper já existe na cidade de Lisboa e já me dá a opção do Uber, do Gira, do autocarro, e se eu entrar no autocarro da Carris, ele diz-me, sai dentro de 2 paragens, sai dentro de uma paragem, sai agora. Isto, a Carris está longe de ter uma solução própria com isto e uma empresa global, cujo modelo de negócio principal é fazer esta app à escala global, já existe. E o que nós temos que ter é uma abertura, temos de dar uma responsabilidade. Eu acho que eu vivo muito bem com os monopólios públicos que a cidade tem. Acho que faz sentido ter alguns monopólios públicos, nomeadamente no transporte público, nomeadamente em alguns sistemas de informação. Por exemplo, a EML ter a sua aplicação e-Park, espero que tenha para sempre. Não há razão nenhuma para ser a única. Portanto, acho que nós podemos ser monopolistas na operação, porque há um conjunto de valores públicos, de serviço público que estão associados a isto, sem ter que ter o front-end, o contato com o cliente ser monopólio público, até porque se for, provavelmente vamos fazê-lo pior em alguns casos do que a iniciativa privada. Só para dar um exemplo muito básico, a minha mãe é de Almeirim, dificilmente ela tem a aplicação da EML, se calhar mais depressa tem uma aplicação que sirva no contexto dela, a partir do princípio que a minha mãe tem uma aplicação. Portanto, acho que portanto, isto é um exemplo daquilo que pode ser dado. Eu acho que também este desafio da regulação, o setor teve cristalizado durante muito tempo. E acho que vale a pena dizer isto. Houve um passo muito importante dado pelo governo anterior, na verdade, que foi a Lei 52 de 2015, que deu mais abertura aos municípios, maior capacidade de intervenção, mas também acho que é preciso também fazer aqui honras ao Secretário de Estado que aqui está. O Secretário de Estado, desde que está no governo, em 2016 não, mas hoje, em setembro, trabalhamos na Lei de Transporte Flexível, depois no TVDE, depois no Car Sharing. São coisas de facto revolucionárias que criam. Isto é tão simples. Porquê é que é importante haver o Car Sharing? Porque há uma coisa na lei a dizer o Car Sharing é isto. Eu consigo ter um sinal de trânsito na cidade de Lisboa a dizer isto é um lugar de cargas e descargas até às 8 da manhã e das 8 da manhã às 11 da noite é um lugar para car sharings. E com isto resolve um problema de negócio chave dos car sharings, que é haver lugar para estacionamento no centro da cidade. Sem este pequeno detalhe de regulação, isto não era possível. Era possível pôr lá o sinal, não conseguia era fiscalizá-lo. Portanto, acho que é esta lógica daquilo que é o papel de cada um, do Estado Central a criar a regulação e depois dos municípios a terem abertura na gestão do espaço público para a inovação, mas salvaguardando sempre aquilo que é a maior questão, que é a salvaguarda do abuso do espaço público da cidade. E acho que essa é a nossa função e isso leva-me ao tema do carro elétrico. Nós, assim, como regulador da cidade, o nosso objetivo é garantir a qualidade do espaço público, sempre. E, obviamente, as necessidades de mobilidade dos cidadãos. Relativamente ao carro elétrico, eu já não ponho o tema na promoção, eu ponho o tema na adaptação. Não tem como a cidade não se adaptar ao carro elétrico. Portanto, não é uma questão de promovermos, é uma questão de termos de transformar a cidade para ele, ponto final. Portanto, não há aqui uma questão de promoção, é uma questão de adaptação. E isso significa transformar as nossas ruas, transformar os pontos de carregamento, transformar o edificado consolidado e o novo com condições para infraestruturas
para a mobilidade elétrica, e isso leva-nos para um desafio relativamente grande. Uma última palavra também relativamente aqui à questão do Mobility as a Service. Eu acho que o Mobility as a Service é chave, porque as pessoas não são todas iguais. Nós estamos a ter um segmento importante da população que o willingness to pay é relativamente baixa, até pelo contexto socioeconómico que tem. Mas depois temos muitos de nós e de vós que temos capacidade para gastar 300, 400, 500, 600, 700 euros em mobilidade todos os meses. E é para este público-alvo que o Mobility as a Service mais faz sentido. E, portanto, esta lógica de criar produtos em que nós conseguimos, por 200 euros, 300 euros, 400 euros, garantir e suprir as necessidades de mobilidade de uma pessoa ou do seu agregado familiar, é algo que é chave. Mas nós temos mesmo que começar a fazer esta transformação. E isso significa, do lado da cidade, nós prepararmos e estarmos disponíveis, do ponto de vista da regulação, para fomentar estes modos de transporte alternativos. Do ponto de vista da cidade, acionista de uma empresa de autocarros como é a Carris, que é uma empresa de 120 milhões de euros por ano, temos responsabilidade que a Carris esteja aberta e ligada a este negócio, porque eu acho que não existe Mobility as a Service sem transporte público, mas também há a responsabilidade de muitos de vós que estão aqui sentados nesta mesa. Muitos de vós eu conheço pessoalmente. Sei que, à vontade, mais de 10 que aqui estão sentados têm responsabilidades diretas naquilo que é a opção das cidades, das empresas, naquilo que é, por exemplo, a alocação do carro de serviço das empresas. 15% dos carros que entram na cidade de Lisboa são carros de serviço. Enquanto aquele contrato de renting durar, aquela pessoa é cativa do transporte individual. Não tem incentivo nenhum para trocar. Eu acho que está na altura, todos nós, mas já agora do município de Lisboa também, está na altura, todos nós pensarmos assim, e se eu, em vez de lhe dar um carro de 500 euros, desse-lhe um plafond de mobilidade de 500 euros? Qual era a opção que esta pessoa ia ter? E se calhar as pessoas começavam à procura, pessoas que trabalham em Lisboa e vivem em Lisboa, se calhar iam preferir o Uber todos os dias para o trabalho e ainda lhes sobrava dinheiro para comprar o passe dos filhos. Portanto, acho que há aqui uma responsabilidade que todos nós temos, porque eu acho que um dos maiores desafios da mobilidade é que todos concordamos naquilo que é global, mas depois, quando tomamos as nossas decisões individuais, temos aqui um centro de prazer aqui dentro que puxa sempre para o carro individual. E acho que nós temos que estar atentos a isto, temos que dar o exemplo, ser partes desta mudança e adaptarmos a ela. E acho que esta flexibilidade é muito importante. Eu posso dizer, peço desculpa por ter chegado um bocadinho atrasado hoje, e uma das razões que eu cheguei, olhei para o relógio e pensei, não tem como eu chegar de carro ao Ritz. Larguei e peguei no Meccultra e vim. E acho que é esta flexibilidade que nós temos, que acho que é muito importante. Já agora, e só porque estou aqui, acho que calmo já a seguir, mas só queria dizer só duas coisas. Acho que a Carris neste momento está muito bem entregue com a administração que tem, com o Tiago e com o António, e o Rilinho também, mas eu quero o Tiago, quero o António, em particular o António, nesta transformação digital, tem de facto esta capacidade de trazer a Carris claramente para o século XXI e inovar e fazer com que a Carris seja uma parte integrante do ecossistema da mobilidade. E deixem-me dizer, se a Carris e o metro não se transformarem, nada disto acontece, porque a Carris e o metro sozinhas valem quase metade do mercado. Pronto, falem quase metade do mercado da mobilidade da cidade de Lisboa. E já agora, porque também estou aqui, nós temos a sorte, e quando digo nós é eu e o António, temos a sorte de pessoas que antes de nós deixaram muita coisa preparada e deixaram muito caminho aberto para aquilo que nós podemos ter sucesso no nosso trabalho. E como está aqui um antigo presidente da Carris, que foi presidente da Carris durante muito tempo, boa parte do que o António disse que estava pronto também se deve ao Dr. Silva Rodrigues, e acho que é esta visão que os gestores têm de ver um bocadinho antes do seu tempo, que também depois ajuda-nos a fazer o nosso trabalho. E eu também deixar essa palavra. Temos de terminar, infelizmente. É um assunto muito que dava, de facto, para estarmos aqui a falar há muito tempo. Já agora, a Câmara Municipal de Lisboa tem algum prazo para ter pacotes de mobilidade? Tem alguma ideia de quando é que quer ter algumas destas soluções previstas? Eu acho que nós vamos ter coisas novas, se tudo correr bem, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Não me consigo comprometer exatamente com tudo, porque cada passo é uma vitória. A primeira coisa que vamos fazer, o Wi-Fi a bordo, estamos a instalá-lo, dos autocarros. Estamos neste momento a ligar aquilo que é o universo Hotelis com o universo ML, para podermos ter discriminação positiva na utilização do giro das bicicletas partilhadas aos utilizadores de transporte público. No dia que fizermos isso, estamos mais perto de partilhar saldos e de partilhar valores entre o estacionamento e o transporte público. Estamos atentos a soluções de pós-pagamento. Aliás, já houve no passado um piloto com a própria Via Verde, que também está aqui, das empresas de Trastejo, da Carris, que já há soluções de pós-pagamento. Sem dúvida que a solução de pós-pagamento é o desafio. Estamos a trabalhar com os táxis para ser possível
ter um passe que inclui algumas viagens de táxi por mês, mas para tudo isto a digitalização e a desmaterialização é essencial, e depois fica só por dar um passo. E eu não sei quem é que está preparado para dar esse passo, que é o passo quando nós vamos dizer o flat rate de Mobility as a Service, quer dizer, por 200 euros, tudo incluído. É aquilo que as telecoms já fizeram há muito tempo com o triple play e quadruple play nos telemóveis, mas alguém vai ter que chegar à frente para dizer eu vou-te comprar capacidade e vou oferecer disponibilidade ao cliente e o risco de mercado é meu. Portanto, quem vai dar este passo eu não tenho a certeza quem é. Mas nós vamos, certamente, eu acho que nos próximos 2, 3, 4 anos, bem, 4 anos já não posso falar por mim, mas nos próximos anos vamos claramente ter novidades de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Eu acho que até sobre os táxis coletivos e sobre o transporte flexível, espero, se calhar dentro de dias ou horas, poder anunciar qualquer coisa sobre isso. Portanto, acho que vai haver novidades, todos os 2 meses, vai ser sempre novidades. E acho que esse é o mundo que estamos hoje e isto não vai parar. Deixa-me só dar uma nota pequena de qualquer coisa que aqui foi chamada a atenção e que eu, na minha intervenção, tinha de alguma maneira referido, que é a preocupação com aqueles que efetivamente não estão ainda conectados. E no estudo da Keolis que eu referi, 30% dos cidadãos, enfim, analisados, não eram conectados e, portanto, esses não podem ficar excluídos e, portanto, o transporte público é, por natureza, inclusivo, esses não podem ficar excluídos, naturalmente. Mas mesmo esses, efetivamente, ganham se forem tratados como clientes e não como utentes. Agradeço a todos a presença, infelizmente temos mesmo de terminar, o tempo é limitado. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.